E agora a gente vai lá para o outro lado da chave. Começando por Bahia e Fluminense. O Fluminense, desde o início do campeonato, né, o Fluminense não fez um bom Brasileirão e por causa disso teve que começar desde a fase inicial a sua batalha na competição nacional. Começou tranquilo, metendo 8-0 no Águia de Marabá. Aí no segundo jogo o Fluminense venceu o Caxias por 2-1. Na terceira fase, o Bahia entrou e passou pelo Paysandu com vitórias 1-0 e 4-0. O Fluminense passou 1-0 e 4-1 pelo Aparecidense. E aí nas oitavas de final o Bahia tirou o Retrô, meio no susto, mas tirou o Retrô, 3-2 e 0-0. E o Fluminense eliminou o Internacional, vencendo por 2-1 lá no Sul e 1-1 no Maracanã. Fernando Souza, se fosse botar só no papel pelo time que tem, eu diria que o Fluminense tá jogando o que o elenco condiz. O Bahia tem um time ajeitado, mas ainda não fez jus ao status novo que tem, de novo clube rico do Brasil. Eu, particularmente, acho que esse vai ser o confronto mais equilibrado. Porque qualquer um dos dois pode brilhar e partir para o título, e qualquer um dos dois pode fazer uma fase horrorosa e cair na semifinal. Não tem favorito, na minha opinião. E na sua? Olha, Rodrigo, eu iria dizer a mesma coisa. Na minha opinião, talvez o confronto mais equilibrado dessas quartas de final. O Fluminense voltou do Super Mundial com moral, foi a equipe brasileira a chegar mais longe. Porém, teve uma perda significativa aí com a saída do John Arias. E assim, o desempenho do Fluminense após a pausa do Mundial no Campeonato Brasileiro é muito baixo. A equipe somou apenas 4 pontos em 6 jogos. Já o Bahia teve um aproveitamento melhor ali após o Super Mundial, aproveitamento ali de 60%, foram 5 jogos, 9 pontos. E eu acho que você pontuou muito bem quando você falou que o Bahia não faz jus a esse novo patamar que a equipe foi colocada, né? A equipe tem bons jogadores qualificados, tem o Rogério Ceni, que eu acho um treinador muito bom. E do lado do Fluminense, o Fluminense também tem um treinador que eu acho que é um dos melhores, assim, entre os treinadores nascidos aqui em terras tupiniquins, para mim, é um dos melhores, o Renato Gaúcho. E assim, o confronto é muito, muito equilibrado, difícil você apontar um favorito. Mas para mim não ficar aqui em cima do muro, eu falo que o Fluminense avança. Perfeito, Fernando Souza, deixando a sua análise de Fluminense passando para as semifinais. Aliás, algo interessante nesses confrontos. Os 4 confrontos das quartas de final terão equipes, de um lado, que começaram desde a primeira fase, e do outro lado, equipes que entraram só na terceira fase. Coincidentemente, ou como diz um colega meu, coincidentemente, ficou o sorteio desse jeito. O Fluminense tem um título em 2007. E, aliás, esse título de 2007 tinha um site antigo que era o impedimento.org, que é um dos sites que eu mais lamento não existir mais. E existia uma seção chamada Top 10 Humilhações. O Fluminense campeão em 2007 me faz lembrar do torcedor do Avaí contando a história do time naquele campeonato. Chamando o Roger de São Roger, que evitou os desastres, né? Porque foi contra o Figueirense. O Fluminense tem 2 vices. Foi em 92, que até hoje eles reclamam daquele jogo contra o Inter, e 2005, quando perdeu para o Paulista. O Bahia não tem título da Copa do Brasil e não tem vice também. Bahia, dos times nas quartas de final, é o único que nunca chegou na final da Copa do Brasil.